Se tem um assunto que rende dúvidas, é a CAT, a Comunicação de Acidente do Trabalho. Eu recebo diariamente muitas perguntas sobre este tema, seja pessoas querendo saber como elaborar, e também tem aquelas que querem saber se forem elas, como pessoas físicas, as responsáveis por elaborar este documento, se vai ter a mesma eficácia, o mesmo peso que uma CAT elaborada por uma empresa. E hoje é dia 25 de 6 de 2021, uma pergunta, na verdade, que me chamou bastante atenção era de um colaborador que ele havia se acidentado e a empresa não tinha elaborado a CAT e ele queria fazer de próprio punho, ou seja, ele queria emitir o próprio acidentado. Eu orientei o seguinte, que ele primeiro verificasse com a empresa o porquê da não emissão. Às vezes a empresa emitiu, só que não repassou a cópia para este empregado. Isso acontece com muita frequência. E, se não conseguir, se a empresa não quiser emitir, ele pode procurar o sindicato, né? E esse sindicato vai dar um apoio ali para que ele consiga elaborar de forma mais eficaz. Mas aí já perde um pouquinho do poder, da eficácia e do peso perante o INSS. E vou explicar isso depois. Se você não conseguir, através do sindicato, que seria a segunda pessoa mais competente, você também pode fazer. Você, o acidentado, você que é o maior interessado nessa questão. Quando a norma diz que qualquer pessoa ali dentro de uma hierarquia pode elaborar este documento, ela está dizendo que pode. Ok, pode. Mas poder não significa que aquele documento vai ter validade perante as pessoas que irão receber. No caso, o INSS. Pois lá não estão máquinas que são justas, que atendem realmente o que está escrito na lei. Lá quem vai te atender são pessoas com suas convicções, com suas orientações. Então, os representantes do INSS já estão pré-orientados à forma, né? Eles já sabem a forma de te atender. Eles já sabem se vão te dar o benefício ou não. Se você chegar com uma comunicação de acidente de trabalho feita por você, a burocracia será enorme. Se for pelo sindicato, pode ter um pouco de burocracia, mas eles podem acabar atendendo. Já se for uma CAT emitida pela empresa, burocracia zero. Por que disso? Primeiro, por que a CAT emitida pela própria empresa tem mais peso do que a emitida pelas outras pessoas que eu já citei, né? Não são só essas, mas são as principais. Por que a CAT emitida por uma empresa, por sua empresa, tem mais peso do que a CAT emitida por você ou por seu sindicato? A resposta é simples, a gente não precisa nem rodear muito. É porque uma empresa jamais vai abrir uma comunicação de acidente sem que aquilo seja verdade. É igual a regra que os pais podem registrar seus filhos e ao contrário. Não sei se mudou essa lei, mas tinha essa questão aí um tempo atrás, onde o homem sim poderia registrar o filho diferente a esposa sozinha, a mulher sozinha registrar. Não, acho que isso já mudou, mas era um tempo atrás aí que tinha essa regra. Por quê? O homem dificilmente vai assumir o filho que não é seu. Vamos botar no lugar do homem a empresa. Então, a empresa jamais vai assumir de livre e espontânea vontade um acidente que não ocorreu. Então, o INSS ou as pessoas que estão ali já partem desse pressuposto que a empresa está dizendo a verdade, pois ela está assumindo uma culpa. Olha, aconteceu este problema na minha empresa e eu assumo. Já quando parte para as outras pessoas, o sindicato, por exemplo, o sindicato ele é o responsável por defender, em teoria, o lado do empregado, né? O representante legal do empregado. E o órgão, o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, já julga ali, pré-julga, que aquele sindicato já está agindo por interesse que não pode ser verdadeiro, 100% verdadeiro. Ele está ali puxando a sardinha para o lado do trabalhador. Por isso que perde um peso. Mas quando vai para o próprio empregado, ou seja, eu me acidentei, eu mesmo vou abrir minha carta. Fica muito mais burocrático. Porque aí você vai ter que provar que a empresa está ciente, você vai ter que provar como aquilo aconteceu, de que forma aconteceu. Então é muito mais complicado e dificilmente
as instituições ou o INSS aceita CAT emitida pelo trabalhador, pelo acidentado. A regra, via de regra, deveria aceitar, pois a única coisa que ele deveria verificar é: tem algum documento comprovando? Tem um laudo médico de que você tem uma doença do trabalho ligada à atividade que você exerce? Se comprovou, ok, aceita numa boa. Mas não é assim que acontece, né? A gente sabe que tem toda essa burocracia, e que, lógico, a burocracia também tem um porquê, né? Pois, eu sei muito bem, porque eu posso falar que eu já vi muitas pessoas fraudarem a sua situação real. A pessoa não está tão mal como ela diz estar, mas vai para o INSS e simula. Acredito que seja por causa desse histórico negativo que muitos benefícios acabam por não vir a pessoas que realmente precisam. Então é entendível. Resumindo, antes de você pensar em elaborar a sua CAT, procure a empresa. A empresa é o personagem principal que deve ter a obrigação de elaborar a comunicação de acidente de trabalho. E você, empresa, não fica com tanto medo de abrir uma simples comunicação de acidente do trabalho. Logicamente que você tem que fazer o máximo para que acidentes não ocorram na sua instituição. Mas isso não quer dizer que toda a CAT que você abre vai abrir os olhos, ou brilhar os olhos, ou direcionar o Ministério da Economia para a sua empresa. Pois isso vai depender do peso das informações que estão ali. O trabalhador cortou um dedo ou um acidente leve. Isso é o de menos. O problema é se durante o ano 10, 20 pessoas se acidentarem, mesmo que seja leve. Aí já acende o alerta. Mas um ou outro acidente, isso é totalmente normal. Eu costumo dizer que empresa que divulga acidente zero está mentindo. Simplesmente ela não está divulgando o resultado certo, porque eu já trabalhei em muitas instituições que simplesmente só comunicavam acidentes de médio e grave nível. Abaixo disso, coisas pequenas, não era acidente. Então, a gente deve considerar que toda empresa deve assumir a sua responsabilidade, sua parcela de responsabilidade, e ela assume abrindo a comunicação de acidentes do trabalho. Só um detalhe que eu preciso explicar para você, pessoal. Nessa questão de abertura de CAT. A abertura de CAT se chama, a sigla, na verdade, é Comunicação de Acidente do Trabalho. Aí você fala, um acidente do trabalho é todo aquele que acontece no trabalho. Ou seja, eu estou lá na empresa, aconteceu o acidente do trabalho. Não. Acidente do trabalho tem que haver uma lesão que te incapacite, de certa forma, para exercer sua atividade, ou se afaste, faça com que você fique afastado por alguns dias. Então, não é só o acidente em si que é acidente do trabalho. Tem que haver algumas condições ali, algumas variáveis que caracteriza a situação ou o acidente como sendo acidente do trabalho. Acidente do trabalho é uma coisa só. Beleza? Machucou o dedinho, arranhou a mão na empresa, não afastou nem nada, você trabalha ali no escritório, não. Vai abrir a CAT para quê? A não ser, logicamente, que você tem uma doença ali que já é de conhecimento da empresa, que qualquer coisinha possa levar a um agravo da sua situação. Mas a gente não vai abrir CAT, a empresa não deve abrir CAT por qualquer coisa. Lembre-se, acidente do trabalho, segundo a lei, olha, uma moto já me atrapalhando aqui. Segundo a lei, tem que haver um afastamento, tem que haver uma incapacidade ou diminuição da capacidade de exercer suas atividades normais. Ok? Vou ficando por aqui e até a próxima.